Deus está aqui, amém? Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Deus vivo está aqui. Quando a gente louvava, eu lembrava que todo dia, na viração do dia, ou seja, quando estava virando o dia, Deus vinha ter comunhão com Adão lá no jardim. Esse Deus se faz presente aqui. É um Deus que quer comunhão. Tu custou muito caro, talvez tu não saiba o valor, mas tu custou muito caro para tu estar aqui nesse lugar hoje. Esse é um privilégio que Deus concede a todas as pessoas, mas nem todas aceitam. Amém? Glória, glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Mas ore de coração. Querido Espírito Santo, Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, nos ensina nesta manhã. Espírito Santo, tudo aquilo que eu já orei na minha casa, faz nesta manhã. Fala, Espírito Santo. Ora bashiriou decai. Deus, eu vou falar a tua palavra. A voz vai ser a minha, mas a mensagem é do Senhor. A palavra é do Senhor. E eu estou aqui pregando hoje não uma filosofia. Eu estou pregando o Evangelho, que está escrito que o Evangelho é o poder de Deus. Então, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa, que essa vida que está nesse lugar entenda que está diante de ti, que o Senhor vai falar, que o Senhor tem poder para transformar vida, história, mudar radicalmente a história de uma pessoa nesta manhã. Meu Deus, que haja sede, haja fome nos corações, meu Pai, para receber do Senhor o pão da palavra, conhecimento da verdade, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. E qualquer pessoa, em qualquer lugar que um dia ouvir esta gravação, que o Senhor fale no coração, meu Deus. Ora bashiriou durai canturou. O Senhor sabe de tudo que cada pessoa aqui está precisando. O Senhor sabe de cada pessoa que um dia vai ouvir essa gravação, Senhor. Tu está vendo todos nesse exato momento. E eu te peço que tu alcance os corações e as mentes. Mas as pessoas tenham sede, tenham fome de ouvir a palavra, conhecer a verdade, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105. Oh, aleluia. Vou ler no versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado, ou seja, uma pessoa de muita autoridade, que era o rei, o potentado dos povos, o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa, e mordomo, ou seja, administrador de tudo o que possuía, para a seu talante ao seu prazer, à sua vontade.
sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Amém. Pode sentar. Fica ligado, irmão. O segredo é a gente ter que ter sede e fome. Amém? Sede e fome de conhecer a verdade, de conhecer a palavra, de ouvir uma ministração e saber, essa palavra pode mudar minha história hoje. Amém, gente? Eu quero te falar aqui, porque, de um detalhe, o povo de Israel, irmãos, lá a família de Jacó e os patriarcas, estavam vivendo um lugar de muita escassez, de necessidade, de fome. E Deus pega um dentre eles e deu um sonho, uma revelação para esse homem, um desses filhos de Jacó, que se chamava José, que por sinal eu sou o xará dele, que quando meus pais colocaram esse nome, talvez eles não sabiam que era uma profecia. E Deus pega esse homem e de uma maneira extraordinária leva ele lá para o Egito, que as pessoas chamam de José do Egito, e eu chamo José no Egito, tem muita diferença. Mas o interessante, por que José foi parar no Egito? Por um detalhe, por um propósito. Ele foi usado por Deus para conservar um povo, para manter um povo israelita, o povo judeu. Amém? Por que Deus pegou ele e levou lá no Egito para conservar este povo? Ainda não estavam lá, só estava ele no Egito. Amém? Por um detalhe. Sabe um dos motivos disso? Que Deus mandou José lá para o Egito? Quem quer saber? Pelo menos um. Pelo menos um. Quer saber? Um dos motivos, sabe por quê? Um desses motivos está olhando para mim nesta manhã. Tu viu como é importante? Um dos motivos pode ser assim, ó. Tá aqui. Porque José foi enviado para o Egito antecipadamente para preparar o povo que ia chegar lá, porque desse povo saía aquele que te salvou na cruz do Calvário. Foi por isso. Era muito maior do que José podia imaginar. Um dia ele pensou que ele ia administrar os bens da família, mas no final da história ele estava administrando a maior nação da terra. Mas isso ainda é fichinha perto do propósito. Eu nem sei se ele soube disso. Talvez Deus tenha comunicado a ele. O dia que ele chegar no céu e ver aquelas multidões, gente de todo o povo, toda língua e nação, e ele pode entender: meu Deus, tu me enviou lá no Egito para preservar o povo judeu, porque um judeu ia salvar todas essas multidões. Tu viu como nós estamos há quantos mil anos longe do José, mas estamos bem próximo. Tu entendeu como tu está bem próximo? Por isso que a Bíblia tem que viver ela todos os dias. É pão quente, é hoje. Não é que um dia aconteceu, é hoje. Eu estou vivendo. Eu posso dizer que eu sou assim, ó, eu sou assim, ó, com a história de José, porque eu só estou aqui porque Deus mandou José lá para o Egito preservar um povo, e desse povo vai sair um judeu que vai salvar a humanidade. Amém? Tu podia dar uma salva de palmas, pelo menos por um dos benefícios que é tu. E se Deus não tivesse preservado o povo de Israel? Já pensou? Sabe onde tu ia parar? Quer saber? No quinto. E ainda ia me aguentar uma eternidade inteira. Olha que problema. Mas tem um detalhe aqui, irmãos. Eu quero que tu preste muita atenção. Mas a palavra de Deus, olha que história. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Presta atenção, para um pouquinho. Uma coisa é que a gente lê a Bíblia, já sabe o início, sabe o meio e já sabe o fim.
Às vezes parece até que perdeu a graça. É igual filme. Tu já viu um filme? Tu convida uma pessoa para ver um filme, e aquele filme tem tensão, e a pessoa fica ali tensa ouvindo o desenrolar, mas tu já viu todo o filme, tu fica bem frio, né? Já sabe tudo. Mas imagina quem estava lá vivendo aquela história do José e não sabendo o que vai acontecer. E aí o que acontece? Diz a palavra que Deus enviou quem para preservar esse povo? Um homem vendido como escravo. Mas quem ele? Olha o currículo do homem. Olha o currículo do homem que Deus levantou para salvar a nação, que ia vir o Salvador, o judeu Jesus. Olha quem que Deus levantou. Vamos ver o currículo do cara? Vamos. Vendido como escravo. Escravo faz alguma coisa por alguém? E ainda diz que colocaram grilhões, sabe, aquelas cadeias nos pés. Nem andar, nem liberdade para ir, envia o cara tinha. Olha só. E preso em ferros. A pergunta é, irmão, preste bem atenção que eu vim falar tudo isso aqui por tua causa. Como que Deus levanta alguém nessa condição? Alguém podia dizer, mas esse Deus não tem juízo? Como pode? Tem que vai proteger, vai manter, vai guardar a nação, que tem um propósito de salvação, que vai trazer dessas pessoas, que é o Messias, o Salvador, e escolhe e bota quem lá para fazer esse trabalho? O vendido como escravo. Irmão, escravo e um cachorro vira-lata, eu acho que até o vira-lata tinha um pouquinho mais de valor. Sabia disso? Deus pega isso daí, um escravo, e levanta para um grande propósito. Irmãos, prestem atenção. É que Deus, Ele tem umas estratégias. Ele tem umas estratégias que às vezes a gente não consegue compreender. Até o inimigo fica confuso. Tu lembra de Moisés? Que o faraó mandou matar todos os meninos, todos os recém-nascidos, e a mãe do Moisés, vendo que ele era formoso, devia saber, tem que ter um propósito nessa vida, botou ele num cesto, lembra disso? Largou no rio cheio de grandes crocodilos, e onde foi parar o cesto? Com a filha de quem? Do faraó. Olha que Deus tremendo, como eu vi uma vez um homem dizendo, mas parece que Deus não tem juízo. Bota o Moisés aonde? Como eu falei um outro dia aqui, faz tempo isso aí. Bota o Moisés, o cara que queria matar, é o que Deus usou para cuidar dele. Me diga assim, se não é uma estratégia louca. Imagina o dia que o cara passou os anos, o quê? Aquele que eu eduquei, dei melhor estudo, melhor roupa, e que eu queria ter matado, foi eu que cuidei do cara. Estou entendendo? Essa é a estratégia de Deus. Deus pega um homem, José, foi vendido como escravo, irmãos, cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram em ferros. Preste atenção. Pessoas tinham autoridade sobre José. Eu quero que tu entenda isso. Como que pode, o que vai fazer por uma nação um escravo que não manda nem nele? Quem está me entendendo, irmão? É importante. Eu quero que tu vá te confrontando com a tua vida, que tu acredite nesse Deus que faz coisas extravagantes, que não está pedindo conselho para ninguém, que pode fazer coisas que tu não entende. Aí, sabe, as pessoas talvez achassem que elas mandavam no José. Bota o José para lá, bota o José para cá, feito chapéu velho, pano de trapo, atira para todo lado, porque era um escravo que não valia nada, e joga José para lá, e joga para cá.
mas diz a Bíblia, até que, eu botei até aspas na minha Bíblia, até que, diga com força agora, até que, até cumprir-se a profecia a respeito de José. Glória a Deus. Quando chegou nesse tempo, meu irmão, minha irmã, até que, vou dar uma viajada aqui na imaginação para tu entender, até que imagina assim, Deus fala, anjo, abre a minha agenda aí agora, o que tem para o dia de hoje? Abriu a agenda assim, tem um propósito para o José aqui, que horas são? 15 para as 11, nosso horário aqui mais ou menos, 15 para as 11, o que é que diz aí? Cumprimento da profecia, o chapéu velho, o trapo, na visão dos outros, que nunca faria nada por ninguém, diz a Bíblia que isso aconteceu até cumprir-se a profecia. Nesse momento, é como se Deus dissesse, agora basta, parou, é como se Deus dissesse, olha aqui, ó, vocês todos, que estavam se achando os reis da cocada gospel, na verdade, que pensaram que dirigiam José, pensaram que conduziam a vida dele, pensavam que mandavam nele, na verdade vocês estavam trabalhando para mim, vocês eram o instrumento para eu cumprir um grande propósito na vida de José, amém? Tu entendeu o propósito final? Deus preservar a nação, que ia vir aquele que ia te salvar, por tua causa, diga assim, por minha causa, José, por minha causa José, foi para o Egito, e diga, que loucura, porque é uma loucura, Deus não pegou o galã, não pegou o poderoso, pegou um nada, que confundiu até o inimigo, e Deus deu um basta, para José, e olha o que aconteceu, quando chegou até cumprir-se, eu quero que tu entenda uma coisa, existe dois tipos de tempo, o tempo de Deus que se diz Kairos, e o nosso tempo aqui nessa terra que se diz Cronos, vem a palavra cronologia, quando o tempo de Deus e o nosso tempo bate na agenda dele, tudo começa a virar o jogo a teu favor, até cumprir, os outros acharam que mandavam nele, todo mundo achava que era um trapo velho, mas tinha um basta de Deus, até cumprir-se a profecia, diz ali, tê-lo provado a palavra do Senhor. Tu já pensou que José passou, foram 13 anos, irmão, irmã, 13 anos de, vou te confessar, muitas vezes não entendendo nada, mas Deus, é aquela revelação, olha onde que eu vim parar, é a estratégia de Deus, irmão, isso acontece na nossa vida ainda hoje, tem coisas que tu está achando que é uma mesmice, para quê? Mas como? E tu não está conseguindo ver Deus operando na tua vida. E olha só, eu estou falando isso aqui para gente que tem um propósito de Deus. Todos aqui têm propósito. As nossas diferenças é que uns já sabem qual é e outros não sabem. Entre os que não sabem tem dois tipos de gente: os que tanto faz como tanto fez, deixa assim, empurrando com a barriga, e tem aqueles que querem saber, entende?
Eu vim dizer para ti que pode estar acontecendo circunstâncias na tua vida, mas é até. Tem um basta. Tem um fim. É onde antes parece que Deus estava só olhando dos bastidores, mas quando chegou o até, aí ele desce na circunstância da pessoa. Amém? E foi isso que aconteceu com José. E olha só, olha quem é Deus. Deus podia talvez ter usado alguém para livrar o José dessa situação, mas quem que Deus usou? A maior autoridade da terra. Sabe o que é isso? O faraó, que da época das maiores nações da terra, Deus pegou o faraó e usou para libertar o José e trazer o José pro palácio. Irmão, quando o tempo de Deus chegar na tua vida, Deus vai fazer coisa que tu pode nunca ter imaginado. Ele vai lá aquele é escravo, não vou, não, Deus honrou ele, não, podia trazer esse para livrar ele, podia trazer o fulano, não, o cabeça da nação, ele vai livrar José. Vai pegando para a tua vida isso. É que talvez a gente viva em mundos diferentes, de expectativas diferentes. Então eu vejo assim, pensando coisas enormes, grandes, e talvez tu não esteja. Então aí parece que não fecha para ti. Amém? Mas quem tem sonho e projeto, eu estou falando de sonho e projeto de Deus, não é só uma coisa, eu quero pintando a minha casa, 2024 já valeu a pena. Não, eu não estou falando disso, irmão. Amém? Eu conseguindo aquela consulta, 2024 já valeu a pena. Não! Eu estou falando de coisas extravagantes que Deus quer fazer. José era melhor do que tu em quê? Ele estava até em desvantagem, irmão. Ele não tinha o sangue de Jesus, ele não tinha a graça de Deus ainda, não tinha a obra da cruz, não tinha a ressurreição de Jesus. Ele estava em muita desvantagem em relação a nós. Amém? E eu quero dizer para ti, presta atenção, olha o que Deus faz. Deus levanta a pessoa de maior autoridade da nação, e de uma das maiores nações da terra, e pega esse para libertar José, porque estava cumprindo a profecia, a revelação, o propósito que Deus tinha dado para a vida de José. Amém? O que eu quero dizer para ti com isso? Por isso, irmão, por isso que a gente se gasta às vezes, irmão, irmã, tu precisa entender, Deus tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito? Se tu não sabe o propósito, tu fez, sabe o quê? Alô? Oi? Não som, né? Se tu não tem propósito, alô, oi. Alô. Se tu não tem propósito, irmão, alô. Alô, alô. Oi. Isso acontece ao vivo. Faz parte. Se tu não tem propósito, irmão, sabe o que tu está fazendo? Tu entrou numa estrada, tu não sabe de onde tu vem, tu não sabe nem para onde tu vai. Porque José passou, porque havia uma profecia, havia um propósito, que ele sabia de Deus na vida dele. E é isso que nos estimula a seguir naqueles dias que nada parece acontecer. Amém, irmãos? Amém.
E aí tu vai entender uma coisa: Deus não atrasa nunca. Deus não está demorando, irmão, minha irmã. Deus só apenas Ele está caprichando para te entregar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chegou um momento na vida de José que quem conhecia ele dizia assim: quem te viu e quem te vê. Quem quer que alguém fale isso na tua vida? Eu quero. Porque isso aí é Deus aparecendo na nossa vida. Quem te viu e quem te vê. Lembra quando eu falei do filme que a gente lê, já conhece a história e não dá a mesma atenção, igual um filme. Tu já viu o filme, tu convidou uma pessoa, tu está vendo, ela está bem ligada, mas tu já está até pensando em outra coisa. Mas olha essa história, uma história que começa com um homem vendido como escravo. O que naturalmente era para ter sido essa história? Terminado aí. Não é verdade? Mas o que começou como escravo, a história, terminou administrando a maior nação da terra. Se tu vai ler a história de José, lembra que os irmãos dele jogaram ele no poço? É só José que tinha inimigo. Era só José que tinha inimigo. Tu acha que tu não tem? Só se tu não está causando nenhum medo no inimigo, é um perigo. Tu pode ler, eu já preguei isso aqui. Oi. Eu já preguei isso aqui. José, um dia, foi jogado pelos irmãos. Foi jogado pelos irmãos no fundo do poço. E você pode ler lá, lê na Bíblia, presta atenção para cá, lê o detalhe, eles estavam comendo pão lá em cima, agora ficou triste. Ô glória, eles estavam comendo o que lá em cima? Pão. Sabe o que caía lá embaixo? Migalha, farelo. Está prestando atenção, irmão? Irmã, caía eles na boa. Ele, com um chamado de Deus, com uma revelação de Deus, estava no fundo do poço e comendo migalha que caía dos outros. Pode entender isso? Sabe o que aconteceu no final da história? Quem comia migalha, ele administrou celeiros incontáveis. É disso que eu vim falar para ti. Sai dessa vidinha fajuta. Sai dessa vidinha medíocre. Sai dessa vidinha de poucos recursos. Sai dessa vidinha de escravo, que não pode se mover, que não pode realizar. Por quê? As circunstâncias não estão te deixando. É ou não é? É. Acredita que o teu até, como foi com ele, lembra que eu falei até? O até quando vira o jogo, o teu até pode ser hoje. Só depende de ti. Amém? Mas depende muito de ti. Tu sabia que José podia ter jogado tudo fora? Porque a mulher do Potifar, a casa que ele administrou, aquela mulher quis agarrar ele à força. Sabe o que ele fez? Tu acha que ele deu uma de espiritual, sabendo que ele era um homem? Os hormônios bombando dentro dele? Ele se mandou. Ele atendeu o que Paulo ia dizer no passado, no futuro, quer dizer para o Timóteo, que era um pastor jovem, disse: foge da impureza. O José não fez o que Sansão ia fazer, brincar de pecado, brincar com pegadinha. Não, isso não me faz nada, isso não faz nada. O quê? Ele se mandou.
Sabe por quê? Por causa de um prazer de 5 minutos. Ele podia ter jogado 13 anos de tratamento fora. Ele podia ter jogado o maior propósito de preservar uma nação de onde viria o Salvador. Ia jogar tudo fora por um prazer de 5 minutos. Amém? Ele não fez o que fez Esaú. Esaú por um cozinhado de lentilha, por um prazer de minutos, jogou a bênção de seu primogênito. Tu já sabe, já falei, era para a gente hoje dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Ele jogou fora. Ele não perdeu, ele jogou fora. Eu vim dizer para ti, irmão, fica firme. Quem já está lutando por um ministério, eu vou falar para ti, eu luto por coisas enormes, grandes, extraordinárias, que tu não tem noção. É por isso que eu sou motivadão. Rimou? Amém? Porque eu não estou vivendo. Ai, mais um dia. Entre a semana eu sou incansável. Deus sabe quanto eu sou incansável. E eu estou falando para ti isso também, porque há um até de Deus para a tua vida. Há um momento que se cumpre. É o dia que Deus abre a agenda e fecha a hora, o minuto e o segundo. E Deus, Ele te honra na terra. Eu vim para trazer um exemplo de José, mas que tu precisa, crente, acordar e sair dessa mesmice. Eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo, irmão. Se existisse uma procuração para mim agir por ti, eu faria, mas não tem. E é isso que faz a diferença entre as pessoas. José passou o que passou porque ele sabia: Deus falou comigo. Anos atrás, eu era bem novinho na fé, meses, acho que 1 mês, 2, eu perguntei para uma pessoa: por que Deus fala com uma coisa para a gente que vai levar tanto tempo para se cumprir? E ele me disse que é para gerar fé. Porque assim quanto o teu chamado, nada que tu está olhando está dizendo que vai acontecer. Igual Moisés disse que ele ficava como quem vê aquele que é invisível. Tem horas que tu vai andar pela terra, não existe uma evidência. Lembra quando eu preguei sobre as covas e covas? Eu faço isso, eu leio esse texto todos os dias. Está aqui a minha diferença para ti, é que eu leio todos os dias. E se um dia eu não leio, no outro eu leio 2 vezes pelo dia que eu não li. E lá nas covas e covas diz: não vai sentir vento, nem vai ver chuva. Ou seja, não vai ter nenhuma evidência de que Deus vai fazer alguma coisa, mas vai. Amém? Então, irmão, eu quero que tu entenda o que aconteceu com a vida de José. Fica tranquilo, fica firme. Deus quer mudar a tua história, mas tu precisa descobrir qual é a história que Ele pensou para ti, ou seja, qual é o propósito para a tua vida. Senão tu vai andar, como eu falei uma vez, tu chega na rodoviária daqui de Butiá, me dá uma passagem, as pessoas estão vivendo assim. Sabe de quem é o resultado? Diga assim: é meu. E eu quero ter excelentes resultados. Amém? A minha parte eu faço. José fez a dele, ele ficou firme, a tentação chegou, ele não entendeu, e sabe, e teve um dia, José era para ter sido um dos homens mais amargurados da terra. Às vezes por nada, o vizinho, o familiar só te olhou virado, tu já ficou chateado. Tem gente que perde o sono, mas José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas Deus fez uma cura interior nele tão grande, que um dia ele pôde dizer assim: não, vocês é que me enviaram. Era Deus, nem era vocês. Mas quanto tempo ele não entendeu, ficou revoltado talvez com os irmãos, amargurado, ressentido, até que um dia ele foi ver: não, sempre foi Deus. Como alguém disse, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém? É isso que eu estou te falando, que tu creia que o até pode se manifestar na tua vida. Amém? Entenderam? Eu estou falando isso aqui para quê?
para que você saia desse lugar com uma perspectiva de vida diferente. Ai, pastor, a minha perspectiva máxima é se eu arrumar aquele emprego de carteira assinada, um salário mínimo e meio. É por isso que a gente às vezes não anda junto, irmão. Sabia? Sabia que a ambiência é uma coisa importante? Com quem é que tu está andando? A tendência é tu nunca ser diferente destes. Quem sabia disso? Por isso a Bíblia diz que o sábio, quem anda com o sábio se tornará sábio. Porque com quem tu anda, irmão, tu adquire as características e as informações. Sabia disso? É verdade, irmão, pura verdade. Então eu vim aqui, hoje eu estava até mais motivado. Padre, como eu ficaria feliz se a igreja está dando glória a Deus na pregação, mas eu estou entregando o recado. Agora tu esquece um pouquinho o José, olha para ti, diga assim: eu sou o José da vez. Amém? E o que Deus quer fazer através de ti agora? Talvez tu olha para a tua vida e diz: meu Deus, mas não pode ser, mas é tudo isso. Sim, é tudo isso. Quando Deus pensou em ti, Ele estava muito inspirado. Sabia que Deus estava inspirado? A Bíblia diz, lembra que eu já falei isso? Está lá em Efésios 2,10, nós somos criatura dele. E essa palavra no texto original diz que nós somos poema de Deus. Diga: eu sou poema de Deus. Quando Deus pensou em mim, Ele estava muito inspirado. Amém? Então agora tu precisa aguentar firme até a agenda de Deus bater. Gente, eu aguardo coisas de Deus extraordinárias, muito grande, coisas que eu já sei, provavelmente outras eu saberei mais adiante. Só pode ser por isso que eu sou motivado, só pode ser, não tem outro combustível, entendeu? Coisas loucuras de olhar assim: meu Deus, mas sou eu mesmo. Amém, gente? Então fizeram o que fizeram com José. José até uma época, que ele era? Um escravo. Mas toda a caminhada, presta atenção, toda a caminhada que José deu, até onde só aparecia problema, a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Aonde ele estava, ele já recebia uma regalia. Até da prisão que ele estava preso, ele foi o coordenador, foi o diretor da prisão. Amém? Mas não é fácil, presta atenção, não é fácil esse período, irmão. Tu já ouviu falar que quem tem que suportar o processo para viver a promessa? Olha o que eu vou dizer: tem que suportar o processo para viver a promessa. O problema é que tem gente que não quer o processo, porque não é fácil. O José, quando revelou o sonho do padeiro e do copeiro, ele pediu para o copeiro que dava o vinho para o faraó, pediu para ele interceder por ele, que ele estava preso injustamente. E ainda Deus fez o cara esquecer, deixou José mais 2 anos ainda. Foi Deus que deixou mais 2 anos, porque o processo não estava concluído na vida do José. Está me entendendo, irmão? O tempo dolorido é o tempo do processo, é onde Deus está trabalhando as tuas emoções, está trabalhando a tua vontade, Ele está separando alma de espírito. O que é isso? Tu faz coisas que tu diz que é para a glória de Deus, e Deus está vendo, não é para a glória nada, é porque tu gosta daquilo ali, é pro teu. Isso pode acontecer até dentro da igreja. Ah, eu canto para Deus, aí Deus, não, tu canta porque tu gosta. Isso é separar a alma do espírito. Mas isso já é uma parte do evangelho que as igrejas já não pregam mais. Geralmente pregam que vai dar ibope. Então essa parte não, porque essa parte aí, ó, separar a alma do espírito envolve uma parte do evangelho que é pesada. É a cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Essa é a parte pesada. O evangelho é pesado, irmão. Não fica achando que é
que existe evangelho cor-de-rosa, mamão com açúcar que não existe. Estão tentando botar uma fantasia que ele é um mamão com açúcar. Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Se não me engano foi para Timóteo. Quem quiser viver piedosamente uma vida voltada para Jesus, sabe o que ele disse? Não disse que ia ganhar BMW, mansão na praia, ele disse, serão perseguidos. É que aqui no Brasil a gente ainda tem um evangelho, tá tranquilo para as igrejas, mas tem gente em muitos países que perde tudo, viu? Tu que vem aqui pedir uma oração para Deus abençoar, tem países que estão perdendo tudo. Perde familiar, matam, torturam, essa é que é a verdade. Talvez tu não saiba desse lado, mas é assim. Então, irmãos, preste atenção. Pode ficar em pé um pouquinho se quiser, para descansar. Tu acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Mesmo que tu não saiba qual é ele, então tu vai ter que conversar para descobrir. Cara, descobre logo. Os anos estão se passando. E aí tu vai entender que existe uma coisa chamada processo. Tu viu que Deus chamou o Abraão e levou 25 anos para chegar no que ele queria? José levou 13. Moisés levou 40. Não tem... O Davi, que foi ungido rei, levou um monte de ano para chegar lá. Tem gente que pensa que o apóstolo Paulo um dia caiu do cavalo, foi batizado com o Espírito Santo, levou anos para chegar onde ele chegou. Sabe por quê? Tem um vaso de barro que Deus tem que tratar um monte ainda. Sabe quem é esse vaso de barro? Faz assim, ó. É tu. É tu, coisa fofa. Tu é tão fofo que Deus tem que dar umas amassadas nesse barro aí. E não fica te achando última bolachinha do pacote, que geralmente a última bolachinha que está toda quebrada. Amém, irmãos? Mas sabe por que Deus te trata? É porque Ele te ama. Eu vou falar coisa que eu já falei, vou repetir mais uma vez. Pastor Marcelo já sabe, vai ouvir mais uma vez. Um dia Deus falou comigo, recém-convertido, bem novo na fé, acho que já tinha uns 6 meses de fé. Eu ouvi Deus falar comigo. Ele disse, eu vou fazer uma grande obra através de ti. Ele disse, eu é quem vou fazer. Quer dizer, já me botou de lado, não é para mim me achar que era eu. Eu é quem vou fazer. E disse assim, ó, é para mim. Então eu já entendi, é ele e para ele. Ó, então ele disse assim, olha o final do que Deus falou. Eu vou fazer uma grande obra através de ti. Eu é quem vai fazer. É para mim. Aí ele disse assim, ó, vou operar na tua vida para não me atrapalhares. Vocês estão entendendo o processo? Às vezes a gente não consegue ajudar Deus, mas a gente consegue atrapalhar Deus. É por isso que esses homens de Deus foram chamados e levou anos até que se cumprisse a profecia. Amém, irmãos? Então eu quero que agora tu te coloque diante de Deus, como se tu estivesse lá na tua casa, tu sozinho orando, e tu vai ter um tete a tete com Deus agora. Tu vai abrir o teu coração para Ele, porque tu sabe o que Deus faz. Quando Deus decide, Ele levanta até a maior autoridade da nação. Ele podia dizer, vou levar o oficial de justiça, vou levar o governador, vou levar o doutor. Não, eu vou pegar o cabeça. O cabeça é que vai lá. Até porque esse propósito de salvar uma nação, que vai vir o Salvador da humanidade, é tão grande, tão tremendo, eu vou pegar o cabeça da nação para libertar o meu servo agora. Amém? E é isso que eu quero que tu ore agora. Fale com Deus. Mas vou ser sincero, tu te entrega para Deus sem reserva nessa manhã. Não é oração para quem quer mamadeira espiritual, para quem já sai daqui premeditado, vai viver a mesma vidinha. Essa oração não é para ti. Aí tu ora pelos outros, nem ora por ti. Amém, irmãos? O negócio é sério, o evangelho é sério. Então fala com Deus aí agora. Te apresenta e diz, ó Deus, eu estou a fim de passar pelo processo. Porque se tu não passar o processo, tu não vai viver a promessa.
E eu quero que na tua vida chegue um dia do até que a profecia se cumpriu. Na vida do Everaldo, na vida do pastor Marcelo, na vida do Leandro, na vida da minha prof é a Vivi, na vida do Alexandre, na vida da Mara, na vida do Eduardo, do Roberto e todos que estão aqui. Há um até para a tua vida, onde que Deus vira o jogo, aonde tu começa a viver a vida sem limites, irmãos, porque até então a vida é truncada, é defendida, é lutada, mas tu precisa chegar naquele momento onde que tu é que comanda a coisa, dirigida por Deus, onde tu realiza, irmão, onde que para as limitações de aguardar por um, aguardar pelo outro, preciso da resposta, então, não preciso. O escravo depois mandava na nação. Sabe o que é isso? Só era menor que o faraó, mas o faraó disse assim, ó, olha aqui, ó, tudo que esse aqui mandar vocês façam. Pensou que bênção? Pergunte assim para Deus: meu Deus, aonde tu queres que eu chegue? Amém? Fez essa oração com fé? Não brinca de orar, irmão. Amém? E aí, vai fazer o quê? A partir de hoje. Aqui que é o problema. Fé sem obras é morta. Pelo menos o versículo tu já sabe. Era para acordar. Já que é morta, eu vou fazer alguma coisa. Mas o crente, ao invés de acordar, segue e babando no travesseiro ainda. Agora tu vai fazer assim um ato profético, que eu não posso fazer por ti, senão tu vai ficar bravo, nunca mais vai vir na igreja. Chacoalha aí, ó, chacoalha. Te acorda, diz, te acorda, te acorda. Faz aí, meu, faz pela fé. Te acorda, porque se eu fizer tu vai ficar bravo comigo. Não vou fazer, né? Eles vão ficar bravos, né, pastor? Depois nem vem mais na igreja. Mas é o que precisa, acordar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então glória a Deus que ele vai desligar a gravação. Vamos? Glória a Deus com salva de palmas. Glória a Deus.